Cara, como é que você começou no jiu-jitsu, Diogo? Comecei no jiu-jitsu por conta do meu irmão mais velho, né? Ah, é? Tem, assim, grande influência em tudo que ele fazia, eu queria fazer também. Então, eu comecei no futebol, escolinha, né? Do lado da minha rua tinha um campo grandão, assim. Aí ele jogava. Aí ele, sabe, irmão mais velho, ele quer seguir também. Aí ele fazia futebol, aí eu comecei a fazer também. Aí um certo dia, ganhou mais idade, aí ele começou a fazer academia, um projeto que abriu do outro lado da rua. Aí eu passei, vi ele. Aí quando eu vi ele, eu falei, Quero também. quero também. Aí eu falei com ele pra falar com o meu primeiro professor, o Alexandre. Alexandre, né? O xará. Xará. Aí foi o meu primeiro professor que me deu uma bolsa, que na época mamãe não tinha condições meus pais não tinham condições. E daí eu comecei. Foi até sem kimono também. Sem kimono. Você antes de botar o kimono, fez um treino sem kimono. Não, fiquei 2 meses treinando sem kimono. Entendi. Aí, devido à minha dedicação, o mestre me presenteou com um kimono. Que maneiro. Que dá aquela fininho ainda, né? Sim. Aí foi onde começou a minha jornada. Você tinha quantos anos? Tinha 10 na época. Caramba, então você já tá nessa há 10 anos. Vai fazer 11 agora em novembro. Caraca, bicho. E aí, como é que você foi parar no Melk? Então, aí durante o tempo eu conheci meu professor de judô, o Wendel. Aí eu comecei a treinar judô com ele. Aí, na época, ele também tava fazendo o exército, né? Aí ele não podia me acompanhar nos treinos, que eu fiz uma seletiva pro brasileiro. Aí ganhou eu e o Mika. Judô? Judô. Maneiro, Sub-13. Você conheceu o Mika no judô? Foi através do judô. Aí a gente... Aí, por exemplo, segunda, quarta e sexta... segunda, quarta e sexta eu treinava judô com o Endel. Aí depois ia treinar no Projeto Nandinho, onde o mestre dava aula. Judô também, onde tinha. E terça e quinta, a gente tinha que treinar na seleção amazonense, no centro. Aí eu ia com o mestre Melk. Eu, Mika e o mestre Melk ia de carro até Maneiro. lá. Aí eu fui criando amizade com o Mika e com o mestre e tal. Aí um certo dia, o mestre falou bem assim pra mim, você vai pro brasileiro? Eu falei, não, mestre, que não tenho condições de pagar a passagem, né? Porque na época era pra Paraíba, e a passagem tava tipo 1.500, fora a inscrição brasileira e tal. Aí minha mãe falou que não tinha condições, aí o mestre chegou lá em casa, conversou com meus pais, aí falou, não, eu passo no meu cartão, depois a senhora me paga. Aí durante a viagem que a gente fez, só que a gente fez assim, não foi direto. A gente foi em Manaus, Fortaleza, pegamos um carro e fomos até a Paraíba. Né? Aí, na ida e na volta, a gente foi criando amizade com o Mika, com o mestre, fomos se comunicando. Mas durante o tempo que eu ia pra lá, pra pegar carona pra ir pra academia, eu ficava vendo o jiu-jitsu. Aí todo mundo assim, fazendo posição diferente. Tipo, um fazia guarda, outro fazia passagem. E cada um fazendo uma coisa. Eu ficava assim, caraca, que é isso? Como assim? Aí, quando eu voltei pra casa, eu falei pra minha mãe, pro meu irmão mais velho, que eu queria começar a treinar no Projeto Nandinho. E foi desde aí que eu comecei a treinar. Me mudei pra lá, 12 anos depois de ter começado o jiu-jitsu, em 2014, agosto de 2014, até lembro. Aí, desde aí, na época da minha academia, eu fazia tudo. Não tinha nada pra fazer em casa, aí eu fazia de manhã judô, karatê, muay thai, jiu-jitsu. Passava o dia na academia. Aí quando eu cheguei no mestre, ele falou, não, você só vai fazer agora judô, jiu-jitsu e preparação física. Aí na época a preparação, como não podia ir pra academia, né, musculação, fazia escada, corria, barra no kimono, desde um molequezinho. Então a energia que eu tinha, ele só direcionou pro jiu-jitsu. Aí desde aí eu fui só crescendo. E seu irmão parou? O meu irmão parou por conta que ele já estava chegando a uma certa idade, então meus pais, pressão, ter que ir trabalhar, ter que ir não sei o quê. Aí esse ano que o meu irmão voltou a treinar. Que maneiro, cara. Da hora ele... Agora ele provavelmente inspirado por você. Aí ele que me inspirou, agora eu inspiro ele. Que legal. Aí eu falei, tem que voltar a treinar, cara. Aí ele começou... Ele tava com onda de querer ser bodybuilder e tal, não sei o quê. Aí ele, isso gasta muito, mano. Eu vou treinar jiu-jitsu mesmo. Gasta e não tem retorno, né? Não, e ele tem que ser profissional, né? Mas ele não tem essa missão. E esse ano ele voltou a treinar jiu-jitsu. Aí ele curte e tal. Aí também toda a minha família hoje em dia me acompanha, assim, porque hoje em dia tem a oportunidade de ver ao vivo, né? Sim. Assim, pela Floglap, outros eventos. Aí... todo mundo, tipo, quando eu vou lutar, todo mundo se reúne pra me ver assistir. Pô, irado, irmão. Da hora. Cara,
Você lá já tinha conhecimento que existiam outros lutadores tops de jiu-jitsu quando você era mais novinho, como o Jacaré, essa galera, ou não? Um pouco. Pouco, né? Tipo, Jacaré... Porque a galera fala assim, Jacaré, Xande Ribeiro. Isso. Aí eu ia no YouTube ver, assistia, né? Falei, caraca, que da hora. O cara quebra o braço no final, aí né, aí tinha uns irmãos Ribeiro que a galera falava. Sim. Só que, na época, infelizmente, quem tava espontando, assim, era o pessoal de São Paulo, né? Que morava aqui em São Paulo, Sim. Minas Gerais. Tipo, era os Miau, era Lepre, Cobrinha, o pessoal tudo de São Paulo. Sim. Então, a gente não tinha nenhuma... Só na antiga que teve referência, Perfeito. mas quando eu comecei não tinha nenhuma. Entendi. E hoje em dia a gente é Vocês são a referência, é. pô. Irado. Aí, cara, você tava na leva de crianças, óbvio, que foram com o mestre pros Estados Unidos quando ele decidiu ir a primeira vez. Eu tava em 2017. Caralho, meu irmão, me fala disso, cara. Nossa, foi perrengue, ó. Só que, tipo assim, pra mim, não... É porque eu não, hoje em dia, olhando, eu falei, caraca, eu passei perrengue. Você nem entendia. Eu nem entendia, eu só tava lá Curtia, com o mestre, meu curtia. Tava curtindo, cara. Criança, tipo assim, não importa onde ela tá, ela não entende, mas ela tá ali curtindo e tal. É isso. Aí, então, logo no começo foi assim, umas 10 cabeças e tal. Aí o Cobrinha dando um suporte como ele podia, na época. Aí a gente ficava numa casa, assim, dormindo no chão, comendo o que tinha que comer. Sardinha com arroz? Sardinha com arroz e tal. E pra mim, tipo assim, da hora, eu tô aqui nos Estados Unidos treinando Cobrinha. Tava nem aí, Tava meu nem aí. Aí a gente, assim, porque na época, a gente lutou o Pan Kids e tal. Aí depois demos prioridade pros meninos que iam lutar o Pan. Aí de vez em quando a gente ia pro Cobrinha, porque como é dólar, é muito gasto, então tinha pouco. Aí então a gente ia treinar às vezes, 3 vezes na semana. E quem ia todo dia eram os adultos que iam lutar o Pan. Aí quando a gente ia de ônibus. E tipo, tinha que ir de ônibus, pegar metrô. Então era assim, 2 horas pra ir, Caraca. 2 horas pra voltar. Muito cansativo. Aí depois do Pan, ficou só eu, Mica, mestre, tia Débora e a Samia, filha dele. A mãe do Mica, né? A Débora. Sim. Tia Débora. Cuidou de mim aí, minha mãe postiça, Maneiro. que eu falo. Ela veio aqui. Foi? Foi. Aí passamos 5 meses em Los Angeles com Cobrinha, então foi uma experiência muito boa. Você viu pela primeira vez ali uma estrutura organizada. Uma estrutura organizada e, assim, ver a realidade onde a gente podia chegar, né? Falar, pô, os caras vivem muito bem, cara tem carrão, vive bem, tem tudo, então a gente pode ter também se a gente continuar trabalhando, né? E a gente pôde ver de perto a disciplina do campeão, né? De perto, assim, tudo certinho, treinando tudo certinho, fazendo aquele sempre a mais, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu como vive, assim, os americanos, né? Sim. É trabalho de manhã até a noite. Correria e tal. Ninguém para, né? Ninguém para. Aí depois a gente foi pra Los Angeles. Tivemos uma experiência lá de morar na academia. Tipo, tem a academia embaixo. Aí em cima era o local que a gente morava. E a gente acordava, tipo, 5h30, porque tinha aula às 6. Aí depois tinha aula às 10. Aí a gente ia aí tinha que limpar a academia. Aí depois ia malhar. Aí depois tinha que fazer aula das crianças. Ia até a noite, 8 horas. Aí depois tinha que limpar a academia. Então, tipo assim, era todo dia. Fim de semana, a gente viajava pra Los Angeles. Tipo, na sexta-noite. Sexta, após o almoço, viajava. Chegava lá em Los Angeles, 8 horas da noite, 9 horas. Dormia no hotel. 6 da manhã de pé. Tomava café. Ia trabalhar no campeonato. Trabalhava no campeonato. Ah, vocês trabalhavam no campeonato? Ajudando? Trabalhando. Se pagar um dinheirinho também, pra ajudar em casa, nas despesas. Sim. Lutava também no mesmo dia. Caraca. Chegava perto da competição, liberava a gente pra lutar. Aí voltava a trabalhar depois. Aí, tipo, o campeonato acabava umas 8 horas, 9 horas. Aí 10 horas voltava. Chegava assim, 3, 4 da manhã na academia. 9 horas tinha que abrir a academia que tinha open match. Caraca. Então, assim, foi assim... Correria absurda. Correria absurda. E a gente queria ser amarrava. Amarradão. Cara, me fala uma coisa. Quanto tempo foi somando do primeiro dia que vocês chegaram até voltar dos Estados Unidos? Foi quase 1 ano. Quase 1 ano? Nessa batida. Aí a gente voltou. Não, aí foi engraçado que a gente foi pro europeu. O mestre, tipo assim, ele tinha guardado um dinheiro. Por isso que eu falo que ele é um paizão pra mim, assim, porque ele fez cada coisa assim... Maneiro. Maneira pra mim.
Aí eu falei, pô, eu queria outro europeu e tal, juvenil. Aí ele foi pra Europa. Tipo, o dinheiro que ele tinha guardado, ele usou na Europa. Aí a gente foi pra Europa. A gente não conhecia, né? A gente foi pro interior de Portugal. Ficamos assim quase 2 semanas sem treinar. Ficamos um mês lá, ficamos quase 2 semanas sem treinar. Aí a gente começou a postar nas redes sociais, onde tem treino aqui e tal. Aí depois de 2 semanas a gente conheceu o Sérgio, nosso amigo lá de Portugal. Ele mora, até esqueci, ó. Não é em Lisboa não, é em outra cidade. Tá bom, mas aí a gente foi pra casa dele, aí a gente começou a treinar e tal. Faltava uma semana assim pro europeu, lutamos. Aí eu ganhei. Eu lembro que acho que eu ganhei a categoria. Eu perdi a categoria e ganhei o absoluto, né? No PAN. Não, no europeu. No europeu, juvenil. No meu primeiro ano, né? Juvenil. Aí. Nossa, mas. Portugal, nessa época, então, de europeu, é muito frio. Muito frio, né, cara? Muito, caraca. E vocês não foram com roupa adequada pra isso? A gente não sabia, né? A gente comprou lá na hora depois. Nossa. Aí foi uma experiência boa, né? Tudo é experiência boa. Tudo é experiência boa. Aí voltamos pro Rio, ficamos uma semana na casa da Tayane, Porfiro. É mesmo? Ela deixou a gente ficar lá uma semana, pra curtir assim, né? Pô, um ano de sofrimento. Sim. A gente voltou, 2018. Aí a gente voltou em 2018, não tinha academia, não tinha nada. Aí o Alberto, mestre, e agora o que a gente vai fazer? Aí, mestre, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar mais que todo mundo e vai dar a volta por cima. Aí foi o que a gente fez, 2018, 2019, construindo, plantando, pra depois escolher o que a gente tá colhendo hoje. Maneiro demais, cara. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.